Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita e mostrando para vocês como eu faço. Mas antes de começar a nossa receita, aproveitem e já se inscrevam no canal, acionam o sininho e desta forma vocês vão ter todas as receitas que serão postadas de aqui em diante. Todos os dias postamos uma receita nova. Então é só se inscrever, acionar o sininho e fazer parte do nosso canal. E agora então vamos fazer bolachas de Natal. Aquelas bolachas que as vovós faziam antigamente, que era uma tradição nas famílias. E hoje vou fazer e vou mostrar para vocês. Então o que eu vou utilizar para fazer essas bolachas de Natal? Tenho aqui 3 gemas, que as claras eu separei para depois fazer o merengue e cobrir elas e pintar, conforme as vovós faziam. 3 gemas, 250 gramas de açúcar refinado. Tenho aqui 200 gramas de nata, tá? Só deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. É nata, tá, pessoal? É essa nata, independente da marca, mas é a nata do potinho, tá? Não pode ser substituído pelo creme de leite. Por quê? Porque a nata tem 48% de gordura, pessoal. Olha aí. E o creme de leite, se eu não me engano, é 17%, tá? Então, se você substituir, não vai dar certo. Então, é a nata, tá? 200 gramas de nata. Fiz questão de mostrar para vocês, porque depois começam as dúvidas e as perguntas. Então, nessa receita tem que ser a nata, tá? 50 gramas de banha de porco, 10 gramas de sal amoníaco e 10 gramas de fermento químico instantâneo, tá? 150 ml de leite, que eu vou estar aquecendo para colocar o sal amoníaco, e farinha de trigo o suficiente para dar o ponto. Tenho aqui 700 gramas, mas depois eu passo para vocês a quantidade exata que eu vou usar, sendo que sempre pode variar um pouco pelo tamanho do ovo ou pelo grão do seu trigo, tá? Então vamos dar início. Primeira coisa, eu vou colocar as gemas aqui nessa bacia e vou colocar o açúcar e vou estar batendo. Aqui dá para fazer com a mão ou quem tem uma batedeira, pode bater também com a batedeira. Vou bater bem. Na sequência, eu vou colocar o meu leite a aquecer. Enquanto que eu bato aqui, o meu leite vai aquecendo. Então, agora aqui eu vou colocar a banha, pessoal. Essa banha pode ser substituída por manteiga, tá? Eu estou fazendo com banha porque era como era feito as receitas de antigamente, tá? Mas se por algum motivo você não come ou não tem a banha, pode ser manteiga. Mas aqui, reforço, tem que ser a nata, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui as gorduras, vou bater mais um pouco. O meu leite já está aquecendo, para então colocar o sal amoníaco e dar início às nossas bolachas. Aqui, se você quiser colocar raspas de casca de laranja ou raspas de casca de limão, fica bem gostoso. Eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, tá? Para dar aquele saborzinho especial. Então, bati bem, vou pegar o meu leite para colocar o sal amoníaco. Leite bem quente, pessoal, e vamos colocar as 10 gramas de sal amoníaco aqui, ó. Ele ferve imediatamente em contato com o leite, ó. Nem misturei ainda e ele já começa a ferver. Sai um cheiro muito forte, para quem não conhece, mas é assim mesmo, pessoal. Depois, quando ele assa, esse cheiro não fica no biscoito, então não precisam se preocupar. Ferveu. Coloquei aqui na minha mistura com os ovos, as gorduras e o açúcar. E agora vou estar misturando mais um pouquinho, para então ele vai esfriar esse leite
E aí eu vou colocar o meu fermento químico. Não posso colocar o fermento químico nesse leite fervendo, tá, pessoal? Então, por isso que é importante misturar primeiro, para depois estar colocando o fermento químico. Agora só me falta o fermento químico, a baunilha, que eu não tinha separado, que eu fui pegar. E aí vamos começar colocando a farinha de trigo e amassar nosso biscoito. Vocês viram que simples que é, fácil, com ingredientes que normalmente temos em casa, super fácil de fazer. Vou colocar aqui primeiro um pouquinho de farinha, para então soltar sobre a farinha o fermento químico, tá? Porque aqui tá meio morninho ainda, então para não correr o risco de queimar o meu fermento, eu fiz isso. Vou colocar aqui uma tampinha de baunilha, aqui é a gosto, tá, pessoal? Aí vocês colocam o quanto vocês gostam. Ou as raspinhas também pode ser. E aqui, mão na massa, pessoal. Mão na massa, passando a nossa energia para os produtos que a gente faz. Isso é muito importante para ficar um produto de qualidade. Lembrando, pessoal, para você que não faz muitas bolachas, biscoitos, a massa da bolacha não pode ser sovada, pessoal. Você misturou e ela está pronta. Não pode ativar o glúten da farinha, senão não vai ficar muito legal a sua bolacha, tá? Pelo menos as receitas que eu faço e que eu conheço, eu nunca sovo a massa. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Quando mistura bem a farinha, tá pronto. Vou colocando aqui a minha farinha, tinha 700 gramas. Vou misturando. A massa tem que ficar bem macia. Essa massa tanto pode ser feita para passar na máquina ou para espichar e cortar com cortadores, tá, pessoal? Então, hoje eu vou fazer ela espichada e cortar com os cortadores, tá? Eu acho que vai toda a minha farinha. Coloquei toda a farinha e vou amassando. Se precisar mais um pouquinho, eu pego e peso e mostro pra vocês. Mas ela tá praticamente pronta, ó. Já tá soltando da bacia. Vou limpar a minha mão e já mostro a textura da massa pra vocês. Então, aqui a minha massa tá pronta, pessoal. Eu peguei mais um pouquinho de farinha pra gente colocar na bancada, tá? Como vocês podem ver, é uma massa super macia, pessoal. Uma massa bem macia, ela solta da mão e ela tá pronta. Se eu pegar no centro dessa massa, ainda vai sujar minha mão, tá? Então, eu tô falando isso pra vocês saberem a textura dessa massa, tá? Não carregam muito com farinha, para não ficar uma bolacha dura, pesada. Essa bolacha é aquela bolacha macia, que desmancha na boca, tá? É uma bolacha bem macia. Agora, então, eu vou espichar essa massa e vou estar modelando elas. Neste momento, eu já ligo o meu forno para ir aquecendo, para depois eu assar e o forno já estar em temperatura quente, tá? Eu vou ligar a 200 graus e vou deixar ele ligado até a hora de mostrar para vocês como que vai ficar, cortadinho, na forma, tudo certinho, tá bom? Então, já volto para espichar as minhas bolachas. Então, abri uma parte da massa, pessoal, separei aqui alguns cortadores, mas aí vocês usam o que vocês têm em casa, o que vocês querem fazer. Eu tenho as vagas lembranças das bolachas que era feita na minha casa, que eram cortadas com a faca, simplesmente cortado em retângulos, e assada e depois pintada, tá? Mas então aqui a gente vai brincando. Para você que tem netos, filhos pequenos, é uma maravilha, é uma terapia poder fazer isso e ter a ajuda deles para o acabamento, para pintar, para decorar. Com certeza eles vão gostar muito, tá? Então, aqui vou fazendo dos mais variados modelos. Já tenho 2 assadeiras untadas, pessoal. Eu unto minhas assadeiras de alumínio sempre com banha, que é uma maneira dela não estar queimando, tá, pessoal? A banha não deixa a sua assadeira queimar. Então, é uma dica que eu deixo para vocês.
Sempre que possível, untam com banha que vocês vão ver a diferença no seu alumínio. Deixa eu mostrar para vocês aqui a espessura que ficou. Não façam muito fina e nem muito grossa, porque ela vai crescer, tá? E ela vai ficar aquela bolacha bem macia. Então, vou finalizando aqui, vou cortando, já vou colocando aqui na minha assadeira. E na sequência, ela já vai pro forno. Rapidinho essa bolacha, pessoal. Se você quiser passar na máquina, conforme eu falei, fique à vontade para passar na máquina. Eu quero fazer assim hoje, para mostrar para vocês como que era feito na minha casa, na minha família, e pintadas, decoradas. Em outros momentos eu vou estar fazendo aquela outra bolacha natalina, que é aquela com especiarias, que é aquela que fica sequinha. Então, aquela também vai ser feita. É outra receita totalmente diferente, que eu vou passar para vocês. Hoje, vamos finalizar com essa. Então, vou cortando e já volto para mostrar. Então, aqui, pessoal, já fiz 2 assadeiras, tá? Cuidam para não manusear demais, porque é uma massa bem gordurosa, tem a nata e tem a banha. Então, quanto mais você mexer, mais ela vai amolecer. Então, se for um dia muito quente, eu até sugiro deixar ela na geladeira, tá? Cuidam na manipulação. Eu, particularmente, não sou muito a favor do uso de luvas. Por quê? Porque a luva nem sempre traz segurança para o alimento. Muitas vezes a pessoa se engana, tá? Eu falo isso de fonte segura, tenho diversos cursos de manipulação e posso garantir para vocês. O uso de luva não é obrigatório, a não ser que você esteja com a mão machucada ou então com a unha pintada. Mas as pessoas se enganam muito, porque acham que estão de luva, que estão manuseando de maneira correta. E muitas vezes podem causar uma bela de uma contaminação alimentar. Então, por isso, cuidado com o uso de luva, tá? Então, eu prefiro, com a mão limpa, manusear o alimento sem a luva, tá? Mas aí fica a critério de cada um, como quiser, como costuma utilizar, tá? Só cuidam para não manusear demais essa massa. Agora, então, vou levar ao forno e no decorrer eu mostro para vocês. Forno a 200 graus, tá, pessoal? Então, vamos lá. 5 minutos, pessoal, a 200 graus, com o dourador ligado, e as nossas primeiras bolachas estão assadas. Vou retirar e imediatamente coloco a outra assadeira, para não perder temperatura e dessa maneira assar mais rápido e gastar menos luz. Então, pessoal, tenho ainda mais uma assadeira que está assando, mas eu vou começar a fazer o merengue para estar glaciando essas nossas bolachas. Como vocês podem ver, rende bastante, tem mais uma assadeira. E agora, então, vamos fazer o merengue. Então, eu vou fazer o meu merengue suíço normal. Tenho o vídeo mostrando como fazer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para não roubar muito tempo. Mas é misturar as claras com o açúcar, aquecer bem até desmanchar o açúcar e depois vai para a batedeira, bater até esfriar. Não tem segredo, não tem mistério, tá? Vou deixar o vídeo de como fazer, para vocês verem o passo a passo bem certinho, tá bom? Então, vou fazer agora, enquanto esfria as nossas bolachas, elas já assaram. Olha que linda, pessoal. Eu gosto dela mais douradinha. Quem quiser, pode deixar ela mais branquinha, tá? Mas eu prefiro ela assim, tá bom? Que ela fica com uma crocância por fora, porque é uma bolacha super macia, pessoal. É macia mesmo, ó. Se eu apertar, ela vai quebrar, tá? Porque ela é muito macia, é aquela bolacha que desmancha na boca, tá bom? Então, vou dar início ao meu merengue e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, meu merengue está pronto. Olha que firme que ele tá, ó. Ele nem cai, tô chacoalhando para tirar e ele nem desce aqui da haste, tá? Então, ele tá super firme. Bati até esfriar.
E é aquela misturinha que eu passei para vocês, açúcar e clara, tá? Agora, então, vou pegar com a ajuda de uma faca, ou com uma colher, ou quem faz bastante pode até ser com a mão, que facilita. Eu, como é pouquinho, eu vou passar com as costas de uma faca. Então, vou pegar aqui um biscoitinho e com uma faquinha eu vou estar passando. Tenho ali uns confetes coloridos para estar decorando esses biscoitos. Que vai ficar aquele biscoito com lembranças de infância. Hoje em dia já perdeu essa tradição, a maioria das pessoas não fazem mais, mas antigamente esses biscoitos eram uma festa. O esperado do Natal eram as bolachas pintadas, pelo menos na minha região era assim. E a gente era muito feliz em ter uma simples bolacha pintada. Hoje as pessoas não dão mais valor para esse tipo de coisa, essas pequenas coisas que fazem a diferença em nossa vida. Então, assim eu vou fazendo com todos, pessoal. Vou passando, deixando uma camada bem uniforme, e aí depois eu venho com os confetes e coloco por cima de cada uma dessas bolachinhas. Uma dica que eu dou, eu gosto de levar elas ao forno, pessoal, que aí é rapidinho, é 1 minuto e elas estão sequinhas. Ou então você deixa espalhado em uma mesa, em uma bancada, mas aí tem aquela coisa, né, que pode ter bichinhos, moscas. Então, o ideal é já finalizar e guardar em um pote devidamente fechado e vai ficar melhor. Então, eu passo e dou uma secadinha nela só com o calor do forno. É rapidinho, é 1 minutinho e elas vão estar todas prontas para serem guardadas. Então, vou fazendo isso e já volto para mostrar para vocês elas finalizadas, todas decoradas. E aí a decoração, pessoal, vocês brincam com o que vocês tiverem em casa, com o que vocês gostam, com as cores que vocês gostam. A gente pode estar colocando também algumas gotas de corante nesse merengue. Depois, no finalzinho, eu vou colocar um pouco de corante para mostrar para vocês, que dá para fazer também. E aqui usam a imaginação, pessoal. Cada uma com uma decoração diferente. É o espírito de Natal, das festas natalinas. E assim eu vou dando sequência, pessoal, senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido. Depois eu volto para mostrar todas finalizadas. Então aqui, pessoal, nossa produção de hoje tá praticamente seca. Ela ainda vai secar mais, mas já dá para tocar nela perfeitamente. Então, algumas dicas que eu queria deixar para vocês. Sempre tenham cuidado com os ovos, as claras dos ovos que vocês vão usar. Usam ovos novos, não usam ovos velhos, porque isso pode interferir no seu merengue, no produto final do seu merengue. Outra dica foi o que eu acabei de dar também. Eu, particularmente, uso açúcar refinado ou mesmo o cristal. O cristal, para quem está começando a fazer o merengue, é melhor, porque o cristal, quando ele desmancha as pedrinhas, você sabe que ele está pronto para ir para a batedeira, tá? Então, essas eram as minhas bolachas de Natal, uma lembrança da infância que nos remete à antiguidade. E aqui vou quebrar uma para vocês verem. Olha a maciez dessa bolacha. Gente, isso é muito macio, é muito gostoso. É tudo de bom. É só fazer para reproduzir essa receita. Eu já comi uma e posso garantir que é muito gostosa. Então, mantenham ela, depois que seca bem, em um vidro ou um pote bem fechado, pessoal, para que não pegue ar, que ela se mantém com essa crocância e essa maciez por uns 20 dias. Ou mantenha congelado. Eu gosto muito de manter as minhas coisas congeladas. Então, quando seca bem, coloco em saquinhos plásticos para ocupar menos espaço e mantenho no freezer. Quando eu quiser utilizar uma porção, porque eu não faço para vender, pessoal, reforçando isso, eu faço só para minha família. Então, quando eu quiser retirar uma porção, deixo descongelar naturalmente
E eu tenho a bolacha feita como se fosse no dia. Mas ela tem uma durabilidade de uns 20 dias, assim, bem armazenada. Então, por hoje era essa receita. Convido mais uma vez a fazerem parte do canal. Se inscrevam, que tem muitas outras receitas por vir. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.